A reportagem mais lida na nossa página nesse momento no UOL é uma pergunta que a gente vem recebendo desde ontem. Inclusive, os nossos repórteres que estavam lá no Rio de Janeiro, que estão lá no Rio de Janeiro, ouviram muito isso. Por quê? Por que a polícia não retirou os corpos dos suspeitos mortos na mata, né? Por que largaram os corpos lá e os corpos tiveram que ser retirados pelos próprios moradores? Que foi algo muito triste que aconteceu e que foi o que aconteceu antes de ontem à tarde e ainda ontem, né? E a reportagem conta aqui que a Polícia do Rio de Janeiro alega que não retirou os corpos dos suspeitos da mata porque não sabia da existência deles. Os moradores do Complexo da Penha resgataram 70 corpos do local entre a noite de terça-feira e a manhã de quarta-feira. A área não foi isolada após o confronto entre os policiais e os traficantes. Os corpos estavam em uma área no alto da Serra da Misericórdia, além de outras regiões da mata. O número de vítimas oficial é 121, segundo a Polícia Civil, né, passando o total de vítimas do massacre do Carandiru, que deixou 111 mortos. O secretário de Segurança Pública do Rio, Vitor Santos, justificou a ausência dos policiais. E sobre os moradores terem recuperado os corpos, ele disse: não ajudaram porque não sabiam da existência deles. Por isso que as forças de segurança não ajudaram a tirar os corpos, porque eles não sabiam que tinham esses corpos lá. Quando acontece um confronto em área de mata, muitos baleados acabam adentrando mais em busca de ajuda e a gente não consegue atender a essa demanda. Eu tô meio bege, na verdade, com essa justificativa. Gente, nossa senhora, é aquela coisa, é o vai que cola, né? Se o pessoal acreditar nessa justificativa, o Brasil é um país de pés cansados que aceita qualquer chinelo velho. Porque é o seguinte, não estamos falando de 2 ou 3 baleados, foram dezenas de corpos, surgiram 60, 70 pessoas mortas de um lado para o outro. 2, essa serra da qual ele fala, vamos tentar entender como é que funciona a geografia do Rio de Janeiro. Essa serra da qual ele fala está num morro que está separando o Complexo da Penha e o Complexo da Alemão. O que o pessoal falou todo esse tempo? Que o BOPE criou uma muralha, né, no meio dessa serra, exatamente para para bloquear, né, os criminosos em fuga de uma área para outra. E aí eles acabaram ficando criar uma espécie de muralha humana para atingir, para atacar. Ora, não estamos falando de 2 ou 3 ou 4, 5 baleados que acabaram fugindo, estamos falando de dezenas de pessoas. Estamos falando de pessoas que morreram com tiros de alto calibre. Estamos falando de pessoas que morreram, inclusive com elementos, com indícios de execução. Dizer que os policiais do BOPE e que a polícia... Primeiro, dizer que os policiais do BOPE, dizer que ninguém sabia que essas pessoas, que 70, 60, 70 pessoas tinham sido mortas ali no meio da floresta, isso é ofender a inteligência. E, em segundo lugar, a polícia do Rio de Janeiro não tem equipe, o governo do Rio de Janeiro não tem equipe para, depois do ocorrido, ir fazer para vasculhar a região. Ora... porque se espera que é o seguinte, a função da polícia era, inclusive, que estava lá, estava enfrentando os criminosos. Eles atiraram na selva a esmo, começaram a atirar de forma desesperadora, ou eles foram atirando, eventualmente alguém caía e eles foram avançando e garantindo a conquista de terreno? Se eles agiram minimamente como se espera que militares agissem, que policiais militares altamente treinados, que é o caso do BOPE, agissem, eles iam avançando e iam saber e depois informar para a base. Tem um corpo aqui. Tem que descer o corpo, né? Tem uma pessoa que morreu. Então, essa justificativa, Fabiola, é muito ruim. A gente precisa investigar, né? A gente precisa saber o que aconteceu naquela mata. Foi o quê? Os policiais entraram em desespero, os policiais decidiram fazer uma execução coletiva, foi um confronto que realmente, acabou acontecendo uma fatalidade. O que aconteceu? Essa quantidade de corpos não permite esse tipo de resposta chulé. É triste isso, né, Josias? Porque os familiares tiveram que pegar os corpos. A justificativa da polícia pode ser aceita? Quer dizer, nós não sabíamos que tinham esses corpos lá? É muito suspeita essa alegação, né? Porque ontem, em entrevista coletiva, as autoridades máximas da Força de Segurança do Rio de Janeiro
construíram a tese segundo a qual era parte do planejamento empurrar os suspeitos para a área de mata para evitar que pessoas inocentes da comunidade fossem alvejadas, fossem atingidas. Ora, se empurraram para a mata, não sabiam que havia corpos na mata, e nós não estamos falando de uma ou duas, um ou dois corpos, estamos falando de 60 corpos. Na véspera, o governo do Rio de Janeiro dizia que os mortos somavam alguma coisa em torno de 64, 4 policiais e 6 dezenas de suspeitos, né? E, de repente, apareceram mais 60 corpos. Ora, não é compreensível, né? A verdade, Fabiola, objetivamente, é que essa ação da polícia ou das polícias do Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha, essa ação policial se tornou um caso de polícia, né? E quem vai investigar a ação da polícia? Em princípio, cabe ao Ministério Público estadual, federal até, porque há uma ação que tramita no âmbito do Supremo Tribunal Federal, chamada a DPF das favelas, né? Então, o Ministério Público tem que fazer o seu serviço de defensor dos interesses da sociedade brasileira e verificar se essa operação é digna de respeito ou se ela deve ser tratada como um caso de polícia. Me lembro, Fabiola, de uma entrevista concedida pelo governador do Rio, Cláudio Castro, e perguntou-se a ele, a certa altura, se ele achava que os índices de criminalidade caíam em São Paulo porque a polícia de São Paulo mata mais. E ele falava, claro, tem um efeito colateral, mas é uma forma de reduzir. Não é que a polícia precise matar, dizia ele, né? Precisa poder fazer o trabalho dela. A consequência acaba sendo aumentar a letalidade, embora não seja o objetivo. Então ele trata com absoluta naturalidade a morte, inclusive, de inocentes, né? E esse personagem, ele é herdeiro político do Wilson Witzel, que é um bufão que cultuava a tática do tiro na cabecinha, a política que justificou, inclusive, a execução por policiais de cidadãos que empunhavam um guarda-chuva, que foi confundido com arma, uma furadeira. Então, o Cláudio Castro, ele governa um Estado que extinguiu, inclusive, a Secretaria de Segurança, passou a trabalhar lá com 2 ou 3 autoridades que cuidam, no mesmo nível hierárquico, desse setor de segurança. Então, é preciso que a gente enxergue o que está acontecendo. O tipo de governador que está chefiando o Estado do Rio de Janeiro e a política de segurança que ele defende. Essa política ali do tiro na cabecinha, do seu padrinho político, Wilson Witzel. Então, é preciso analisar, Fabiola, investigar, perscrutar, sem prejuízo. É evidente que a polícia precisa combater o crime, mas precisa combater com método. Polícia na rua é representante da sociedade, do Estado, e não pode utilizar métodos que equiparem o trabalho da polícia à atuação dos criminosos.